uma alegria estarmos juntos aqui nesta noite. Não fique triste que daqui a pouco o cantor canta de novo. Quero celebrar a Deus, a nossa palavra de gratidão por esses 4 anos que a sua misericórdia esteve o tempo todo conosco. Já dá um livro. Louvar a Deus pela vida da minha digníssima esposa. Sem ela, sem chance de dar certo, mas com ela tudo funciona. E dizendo dela extensivo às minhas filhas, aos genros e à neta, uma família maravilhosa que o Senhor nos concedeu, meus pais e os demais. Louvar a Deus pela nossa convenção estadual Semadeiron, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Nelson Lutemberg, e toda a mesa diretora, pela confiança colocada em nós para estarmos aqui, dando continuidade a esse projeto tão lindo que é a igreja em Rolim de Moura. Louvar a Deus pela vida do pastor Manuel. Por aqui ficou 38 anos fazendo a obra do Senhor, e chegou o tempo, dia 18 agora ele falou assim, né? Tirei o peso e coloquei nas suas costas, né? Fez aniversário agora de 81 anos, dia 18, que foi o mesmo dia da nossa posse. Vocês já parabenizaram o pastor Manuel? Uma salva de palmas para ele, mais um ano de vida. Glória a Deus. Talvez 70%, 80% daqueles que congregam nesse campo são filhos na fé ministerial, devido a esses longos anos que ele, irmã Neuza e toda a família passaram aqui realizando a obra do Senhor. E são muito queridos para nós. Oramos para que o Senhor continue dando força e saúde ao pastor Manuel, irmã Neuza, né, irmã Neuza? Anice, Roberto, David, Lívia, Joás, Sérgio, toda a família. Ao ministério local, em nome aqui do pastor Gilmar Pereira, presbítero Aldair, toda a diretoria da igreja, todos os pastores de congregações, conselho fiscal, toda a liderança, todos aqueles que estão empenhados em estarmos juntos fazendo a obra do Senhor. Se eu fosse citar nomes, passaríamos aqui só fazendo isso, ainda ficaria pessoas sem nós citarmos os seus nomes. Mas todos vocês que estão encabeçando, liderando algum departamento, que Deus os abençoe juntamente com toda a sua equipe, todos os membros da igreja, todos os congregados, todos queridos visitantes, todos. Louvar a Deus pela vida do irmão Luiz. E eu tinha vontade de vê-los aqui tocando. Cadê o Luiz? Está por aí, né? Aqui desse lado. E é uma história, uma longa história de banda que é marcado nessa igreja. Eu não sei se estão todos aqui, mas pelo menos parte, né? Quase todos. Deus continue abençoando o Luiz e a sua equipe. E até o João Rondon está junto aí, né, rapaz? Faz parte também. Muito bom. O cantor já quer levar até vocês para o percurso a nível de estado. Deus abençoe grandemente pelo trabalho prestado à obra do Senhor. Enfim, irmãos, a gente começa a citar e eu não sou muito bom disso, porque eu sempre falo assim, se você receber muito elogio, aí já perde a bênção do céu, né? Por isso que eu evito falar os nomes, mas em alguns momentos a gente acaba falando alguma coisa. Louvar a Deus pela vida da deputada Rosângela Donadon e o Marcos. Que alegria tê-los aqui conosco. Conhecer de perto, de nome a gente já conhece bastante. São conhecidos, esse sobrenome é muito forte, né, em todo o estado e até fora. E como já foi dito aqui, eles foram o canal de bênção para Armando Filho estar aqui conosco. Que também já conhecia os hinos, a gente conhece de ver por vídeo, mas pessoalmente é a primeira vez que eu estou vendo ele de perto. Gratidão. Deus continue te usando vocês nesse projeto. Meus amados irmãos, um culto um pouco diferente, mas faz-se necessário. Hoje então celebramos os 4 anos de ministério aqui nesta cidade. 4 anos de bastante trabalho, de curas,
milagres, salvação, libertação, restauração, renovo, tudo aquilo que já acontecia antes. A gente veio para continuar. A obra do Senhor sempre foi feita assim. 4 anos de, penso eu, dedicação à palavra, é uma das partes que eu mais gosto de fazer, entre outras, visitar, ministrar a palavra, ensinos. E eu tenho aprendido muito com todos vocês. Sabia quem mais aprende é o pastor? Quem mais aprende somos nós. A gente está aprendendo bastante. E eu desejo aqui, nesse breve resumo, pastor Debeels, Deus abençoe todos os pastores da nossa cidade, em nome dele, Claudevon e outros que estão de outras localidades. Eu desejo dar a sequência na nossa série, normalmente, na próxima terça, permitindo o Senhor. Se o Senhor permitir, terça que vem, nós prosseguiremos. Mas aqui um breve resumo. Eu estava essa semana dando uma olhada nas minhas anotações e foram 4 séries. A gente trabalha assim, não tem jeito de ser diferente, não consigo. Então a gente trabalha por série, por mensagem temática, e isso vai às vezes o ano todo naquele tema, para a gente ter um norte, um alvo. Não consigo fazer de outro jeito. Admiro quem faça, eu não consigo. E durante esses 4 anos, então, nós estamos na 4ª série. São ministrações, são temas, e para tanto nós vamos ler, e eu vou pedir que você permaneça sentado, estando assim combinado, não é falta de reverência, mas nós vamos ler para aqueles que estavam aqui conosco desde o início, vão se lembrar que a nossa primeira ministração, ela foi com base em Jeremias, capítulo 7, vamos ler o versículo 2 e 3, você que tem a sua Bíblia. Glória a Deus. Se tiver jeito de projetar, Jeremias capítulo 7, versos 2 e 3. Não que você deve deixar de ler na Bíblia. O versículo primeiro, coloca o primeiro. Está assim escrito, foi o que nós lemos aqui, bem no comecinho que aqui chegamos. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Preste atenção nessa frase, volte um pouquinho, 2. Vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Quem concorda que você faz parte desses que entram porta adentro e vêm para adorar o Senhor? Quem concorda? Que bom. E aí o 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aos que entram na porta adentro para adorar, tá? Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Amém. Esse versículo, eu lembro que eu já estava morando aqui dias antes da posse, e nós estávamos com um carrinho fazendo compra dentro do mercado. De repente veio isso tudo, e eu tive que ali fazer um áudiozinho no meu celular, né? Para não perder o raciocínio que veio. E eu estava orando para Deus dar um tema, e ali Deus deu um tema: já não quero ser igual. Foram 74 ministrações, de julho de 2021 a dezembro de 2022, nesse tema, já não quero ser igual. A proposta principal da série, daqueles dias, foi todos aqueles que vêm ao templo para adorar o Senhor. Ou seja, é uma mensagem específica aos adoradores, pois quem não é adorador não entende esse mistério. Existem coisas que Deus transmite a mensagem para todos, e existem mensagens direcionadas. E esta mensagem do profeta Jeremias, quando eu comecei a fazer as anotações, foi uma mensagem direcionada a adoradores. E eu sempre perguntava aqui: quem veio adorar?
e 95% confessa que veio adorar, né? Outros, talvez até por sinceridade, pastor Paulinho, confessa que não veio adorar, né? Veio dar uma volta, veio dar uma passeadinha. Mas quem veio adorar o Senhor tem algumas coisas para exigir dos adoradores. Então quem não é adorador não entende o mistério. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você é adorador? Se for adorador, entende o mistério. E o Senhor pode cobrar que você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quem não é adorador, o Senhor fala, ele não sei, não entra aqui, sai ali, não para, não segura a palavra, ele não recebe. Então quem vem ao templo para adorar recebe de Deus o chamado. Chamado para quê? Para muitas coisas, mas naquele momento Deus me deu algo muito forte. Nós trabalhamos mais de ano, né, sobre isso. Recebe o chamado para quem vem ao templo para adorar, obreiros e banda, recebe o chamado para melhorar, principalmente para melhorar lá fora. Recebe uma mensagem aqui dentro para melhorar lá fora. Vou repetir, hein? Recebe uma mensagem aqui dentro para melhorar lá fora. Quem vem adorar a Deus recebe o chamado de Deus aqui dentro para melhorar em casa. Recebe o chamado para melhorar lá na empresa, lá onde você atua. É isso que o Senhor está querendo dos seus adoradores, que sejamos melhorados lá fora, porque aqui dentro a gente melhorar é interessante, mas não muda muita coisa. Sabia que não muda muita coisa? Ser bom crente, bom cristão, evangélico, como queira, aqui dentro, mas saiu lá fora, acabou a crença, saiu lá fora, acabou o testemunho. Então a gente vem aqui, louva o Senhor, é ministrado, o Senhor aperta os parafusos para a gente melhorar lá fora. Precisamos fazer a diferença, porque melhorar lá fora é contagiar positivamente a sociedade a qual nós estamos inseridos nela. Contagiar amigos, familiares, conquistá-los para Deus. Melhorar lá fora é o sal fora da saleira, porque se a gente só funcionar aqui dentro, nós somos um sal no saleiro. Não, pastor Cid, não sei se resolve muita coisa. Pastor Rony, que estava aqui com a gente, fez muita falta quando saiu. Quando nós melhoramos lá fora, é o sal saindo da saleira e contagiando e dando sabor, preservando esse mundo que vai se estragando. Isso é bíblico, mas a igreja de Cristo é o sal da terra. Quem acredita nisso, dê um glória a Deus bem forte. Então quem vem ao templo, porém não vieram para adorar ao Senhor, muito provavelmente suas vidas continuaram e continuarão da mesma forma, porque nem veio para adorar, e para dar uma voltinha. Que bom dar uma voltinha aqui, porque aqui está livre de muita coisa. Tem gente dando voltinha em alguns lugares que nem sabe se volta para casa. Aqui vai voltar melhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E os irmãos sabem, o cantor saiu para tomar uma água, né? Armando Filho. Os irmãos sabem que eu gosto de cantar. E o Cid está ali, sabe? O Luiz, os músicos. Eu falo assim: olha, a gente nunca ensaia, né? Não ensaia. E a gente canta, eles perseguem a gente da série. E em cada série alguns hinos ficaram marcados. Um pedacinho só de um hino de vários que nós cantamos durante essas 74 de 2023. E Deus nos concedeu a série com o tema Atitude. Foi com base em Isaías capítulo 60, verso 1 e 2. Vamos ler? Isaías, livro do profeta Isaías. Esse foi o texto áureo das 44 ministrações que nós trabalhamos aqui, o tema Atitude, no ano de 2023. Isaías 60, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Levanta-te, resplandece,
porque dois, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Nessas 44 ministrações, nós passamos 27 delas ministrando sobre Zaqueu. É assim, pastor Rony? Que a mãezinha que já dorme no Senhor, que assistia todas, falava assim: que hora que esse Zaqueu desce da árvore? E vai descer, não é impossível. Quem estava aqui durante esse período, levante a mão e diga glória a Deus. Foi revelações profundas da palavra. A proposta inicial desse tema atitude é que Deus espera de nossa parte uma predisposição, uma ação. Ninguém consegue cumprir uma missão sem atitude. Quem pegou aí, entendeu? Ninguém consegue cumprir uma missão sem atitude. Não tem jeito. Até para vir o culto hoje tivemos que ter atitude. Quantos não tiveram e não vieram? Regras com exceções, alguns queriam e não puderam. Nós usamos aqui uma frase, citamos várias vezes, da escritora norte-americana Joyce Meyer. Talvez você vai lembrar que ela diz assim: sua atitude determina sua altitude. Sua atitude determina sua altitude. A vitória do filho pródigo, na parábola que Jesus narrou, ela só aconteceu quando o filho pródigo disse o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer para ele, vou rasgar o verbo, vou rasgar o coração, vou me abrir logo. Pequei contra Deus, contra o céu, perante ti, já não sou digno. Então ele venceu porque teve a atitude de sair daquela situação. As cadeias espiritualmente caíram. Quando eu leio o texto parece que estou vendo. Quando ele diz assim, lá na lama, lá no chiqueiro: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Pronto, as cadeias malignas caíram para o chão. Pá! Então pode ir que você está livre. Quantos aí têm atitude para servir ao Senhor? Levante a sua mão. Até para levantar a mão tem que ter atitude, irmão. Aleluia. Oh glória. E os hinos, como sempre tem eles: minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Quem crê? 2024, e Deus nos presenteou com uma nova série, e o tema foi visão. Foram 42 ministrações, e o texto áureo de onde o Senhor nos deu para extrair essa temática é o Salmo 119, o verso 18. E a gente vai ler bonito, igual lemos aquelas vezes, citamos aqui. Olha que lindo. Nunca mais vou esquecer desse versículo. Glória a Deus. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Desvenda os meus olhos. É um pedido, irmão, um clamor, é um grito de busca. O salmista dizendo: desvenda, Senhor, destrava, arranca essa cegueira, para que eu possa contemplar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Citei várias versões, e algumas falam muito próximo disso que eu acabei de dizer. A proposta inicial da série foi ajustar a nossa visão com base nas Escrituras.
ajustar a nossa visão de mundo, com base nas Escrituras, porque tem muitas visões, e nós falamos sobre muitas, mas nós que servimos a Deus, em qualquer aspecto da vida, temos que ter a nossa visão centrada no livro sagrado, nosso manual. Tem jeito de você pegar o manual desse aparelho bonito aqui, você pegar um manual de um celular e querer resolver o problema desse aparelho? Quem acha que dá certo? Tem jeito de pegar o manual dessa guitarra aqui, irmão Dedé, e resolver o problema desse teclado? Irmão Emerson, tem não. Então não adianta você procurar outras visões, outros manuais. Vai dar errado, vai dar tudo errado. Esse é o seu manual, é o meu manual, é o nosso manual. Quem trouxe o manual, levante para o céu. Cadê o manual? Cadê o manual? Levante bem alto, não se envergonhe, não canse do manual. Olha aí, Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. É o mapa da jornada, né, pastor Manuel? A mídia hoje está sofrendo comigo. E vocês também não me ajudam, né? Olha aí. Da jangada dos que levam salvação, livro de amor, livro que nos dá prazer no Salvador, no Espírito e no saber. Livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para te falar. Amém. Durante esse tema visão, nós tratamos as miopias, as hipermetropias, as cataratas, astigmatismos, glaucomas, deslocamentos de retinas, espiritualmente falando. Porque isso acontece na vida de quem serve a Deus. De repente, da hora para outra, a visão fica... Meu pai está lá em casa operado da catarata. Hoje cedinho, amanhecendo o dia, eu levei ele a de Paraná para fazer uma cirurgia. Está lá assistindo a TV, lá o culto, com um ocrão escuro assim, né? Isso às vezes acontece na vida espiritual, irmãos. Parece que descolam a retina, e coisas que nós respeitávamos tanto, de repente começam a não respeitar mais. Coisas que nós contemplávamos de uma forma, agora parece que se tornou assim, bem comum. Pode ser doença de visão espiritual. E eu creio que o Senhor curou muitas pessoas. Eu citei uma frase, eu já estava me lembrando dela, do Daniel Godry, palestrante muito bom. Ele disse o seguinte: existem cegos por deficiência e existem os cegos pela ignorância. Ele falou, não há problema nenhum no primeiro tipo de cego que tem essa dificuldade. Agora o último, esse é problemático, cego por ignorância. Diga assim: eu não sou um desses, em nome de Jesus. Aleluia. Chegamos então ao ano de 2025, e o tema para a série atual foi um choque, pois veio em inglês. Falei, meu Deus, alguém vai querer criticar, né? Mas se a gente deixar de fazer alguma coisa por causa de crítica, você não faz nada. Porém, o inglês é um idioma mais falado do planeta Terra. 1,5 bilhões de pessoas falam inglês. Então a gente, se não sabe, tinha que aprender. Quase tudo que você vai ler. Quem mexe com programação, então, se não souber inglês, tá. E aí
veio o versículo 5 do capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É o que nós estamos tratando, que terça-feira que vem, se o Senhor permitir, chegaremos à 20ª ministração. Vamos lá? 2 Coríntios 13, 5, que a gente já está fazendo aqui cada terça um coral muito lindo citando esse texto. Vamos de novo, 3, 2, 1. Forte, né? O culto da chave de fenda, Philips, é o aperto, porque a Bíblia em nenhum momento nos incentiva a pesquisar a vida dos outros, mas o tempo todo fala para pesquisar a nossa própria vida. E a gente tem tendência de olhar para a vida dos outros, esquece da nossa. E eu tenho dito aqui, dá trabalho para cuidar da nossa, como é que vai cuidar da dos outros? Dá uma mão de obra para dar conta da gente. E vamos cuidar dos outros. Então esse check-up espiritual, o exame que precisa ser feito, é olhar para dentro de nós. É o olhar introspectivo. Eu tenho dito sempre aqui, é sair da zona de conforto para a zona de confronto. É eu me colocando no canto da parede. Não esse evangelho tolo que quer colocar Deus no canto da parede, mas eu mesmo tenho que me pôr lá. É eu pegar no meu colarinho, dar uma chacoalhada e procurar investigar a minha vida, fazer a investigação própria, porque isso é exame, é uma investigação, é vasculhar, é ir a fundos, é buscar aquilo que ninguém está vendo, mas que existe e precisa ser tratado. É isso, esse é o exame. E Paulo diz, e eu sempre digo, o Espírito Santo diz através dele, para que nós possamos exercer essa tarefa, para chegarmos a um diagnóstico pessoal, e às vezes assustador, porque tem diagnóstico, pastor Paulinho, que quando você pega ele, tem gente que já pega e começa a chorar. Meu Deus! Quando abre lá um envelopinho, né, a gente abre com um tenso, né? Foi lá para a biópsia, e agora? E tal. Quando abre meio tremendo, né? Para ver, meu Deus, o que será que tem aqui? O que deu? E nós precisamos fazer o nosso diagnóstico e olhar para ele, mesmo que dá tremedeira, calafrio, desespero, e lembrar que este problema que foi detectado, ou estes problemas, porque não tem ninguém perfeito aqui dentro. Se tivesse, o Senhor já tinha levado embora. Quando detectarmos o nosso problema, ter certeza que existe remédio para esse problema que foi detectado. Nada que você encontrar em você mesmo, que nós encontrarmos em nós, não haverá um medicamento próprio. Pode ter certeza, pode ser a situação mais horrível que você possa imaginar que foi detectada. O médico dos médicos, Senhor dos senhores, aquele que não tem causa perdida, se nós abrirmos o nosso coração, Ele vai nos trazer a cura, a libertação, a restauração. Quantos acreditam no poder da palavra que o Senhor